Desde que eu comecei a expor um pedacinho da minha vida no YouTube há quase 3 anos, eu passei a receber comentários como esses. E aí eu percebi que a gente precisa conversar sobre autoestima e autoimagem. Se você não me conhece, deixa eu contextualizar. Eu sou nômade, tenho 33 anos e há 1 ano e meio moro nesse motorhome com o meu marido e agora a gente tá fazendo uma jornada entre os extremos das Américas. E a gente criou um canal no YouTube pra documentar toda essa jornada e desde que nós começamos a gravar vídeos lá no comecinho da construção do motorhome, eu comecei a receber comentários relacionados à minha aparência, mesmo esse não sendo nem de longe o assunto tratado no nosso canal. Eu sei que isso é uma consequência natural da exposição na internet, mas não tem como a gente ignorar esses comentários. E eu preciso falar sobre isso porque eu demorei muito pra tirar o projeto desse canal aqui do papel exatamente pela insegurança que essa exposição traz. Algo que tem tanto a ver comigo e que eu queria há tanto tempo que eu fiquei adiando por medo do julgamento, por medo dos comentários, por medo de me abrir e me expor. E eu preciso começar falando sobre a relação que eu tinha lá atrás, na minha adolescência, com o meu corpo e com algumas outras características físicas. Porque eu acho que é nessa fase que a gente começa a se perceber de um jeito diferente e as inseguranças começam a acontecer, principalmente relacionadas ao corpo. E isso se deve, é claro, tudo aquilo que a gente vê de cobrança ao nosso redor. Hoje, com as mídias sociais, então, é uma coisa ainda mais pesada, ainda mais intensa essa cobrança que a gente tem. Você ter um corpo real, um corpo normal, não é aceitável. Você precisa ter um corpo esteticamente perfeito, de acordo com os padrões que são estabelecidos naquela época. É legal falar isso porque, se a gente pegar aí a história da beleza, houve um tempo em que as mulheres eram um pouco mais cheinhas. Houve um tempo em que as meninas eram extremamente magras para serem consideradas bonitas. Houve um tempo em que as mulheres curvilíneas, né, a lá Kardashian, era o estereótipo da beleza. Então, a gente precisa entender também que isso vai mudando com o tempo. Se a gente ficar neurótico tentando se encaixar todo o tempo nos padrões de beleza que são estabelecidos naquele ano, ou que estão na moda naquele ano, a gente nunca vai se sentir satisfeito, a gente nunca vai estar feliz com quem a gente é, porque a gente vai estar sempre buscando algo que é inatingível. Na minha adolescência, eu tinha um distúrbio de imagem muito grande, que eu me olhava no espelho e eu sempre me achava gorda. Eu nasci uma criança gordinha, eu nasci uma criança cheia de dobrinhas, e aí, é claro, na pré-adolescência eu comecei a crescer, comecei a emagrecer um pouco, mas eu nunca tive, nem na minha época ali no auge dos 14, 15 anos, que eu era atleta, eu não tinha um corpo definido. E eu me olhava no espelho e eu me sentia mal com o meu corpo. Eu tava sempre buscando ângulos diferentes ou roupas diferentes que cobrissem aquilo que eu via como defeito. Hoje, olhando pra trás, eu confesso que eu olho e eu penso como eu conseguia me achar gorda. Nessa época eu também tinha muita insegurança em relação aos meus dentes. Eu tinha o que é chamado de astema, que é a separação. Então os meus 2 dentes frontais, eles tinham um espaço. E isso acabava entortando outros dentes também. E aquilo me trazia insegurança. Eu não sorria, eu praticamente não tenho fotos minhas de adolescente ou na minha fase jovem adulta de sorriso aberto, com os dentes aparecendo. Isso era raridade pra mim. Eu praticamente não abria a boca pra sorrir. Então eu sempre tive essa questão com a minha imagem, com o meu corpo. Eu também tive algumas questões relacionadas à minha voz. Enquanto eu tava no colégio, uma menina que estudava comigo na época, do nada, no meio da aula, virou pra mim e falou que a minha voz era irritante. Eu ignorei, mas aquilo me incomodou. Passaram-se alguns anos, eu fui pra faculdade e aconteceu uma mesma situação que uma menina também falou que a minha voz era irritante. E aí eu fiquei pensando assim, será mesmo? Será que a minha voz é irritante? Será que eu falo demais e talvez esse seja o problema? Todas essas situações, todos esses momentos que eu passei na adolescência e no começo da minha vida adulta moldaram a imagem que eu tinha sobre mim. Aquele momento que você vai num provador de uma loja, você prova o maior tamanho que a loja tem disponível e ele não te serve. Quando você sorri, percebe que alguém tá olhando pra você e você automaticamente já começa a pensar que é aquilo que você enxerga como defeito, que é o que a pessoa tá prestando atenção. Quando eu tava falando e alguém começava a rir e eu achava que a pessoa tava rindo de mim, tava rindo da minha voz ou do que eu tinha falado alguma coisa errada. Quando eu tentava esconder o meu corpo usando roupas que escondessem pedaços que eu não gostava, todas essas coisas elas foram moldando, foram criando uma dificuldade muito grande de eu me enxergar de um jeito positivo. E eu vivi durante muito tempo com todas essas inseguranças, com todos esses pensamentos depreciativos. Eu lutei muito tempo contra a balança, eu engordava e emagrecia com muita frequência, por algumas questões pessoais, por algumas questões emocionais, por uma questão hormonal.
Todas essas coisas, elas vão mexendo com a gente e são coisas que são muito destrutivas. E foi um processo muito longo, muito difícil e até muito dolorido começar a ter uma transformação nesse pensamento. A minha cabeça começou a mudar, a minha imagem começou a mudar pra mim mesma num momento muito complicado da minha vida, mas ao mesmo tempo foi um momento que me trouxe essa clareza que eu precisava pra me enxergar. Eu passei por um processo de transformação muito profundo, em que eu tive que parar e olhar pra minha vida, olhar pra mim e entender quem eu era, independente de todas as outras coisas que tinham à minha volta. Quais eram as coisas que eu realmente gostava, quais eram os talentos que eu tinha, quais eram as dificuldades que eu tinha, realmente olhar pra dentro de mim e parar de olhar um pouco ao meu entorno. Essa mudança de pensamento de olhar pra mim e não para as coisas que estavam à minha volta, fizeram eu começar a perceber qualidades em mim que eu simplesmente ignorava. E foi só nesse período que eu comecei a olhar e me enxergar e construir a minha autoconfiança. A questão é que a autoconfiança é uma coisa que a gente constrói aos poucos e que é muito fácil de ser destruída se a gente não construir uma fundação, uma base bem sólida. E aí eu vivi como se fosse vamos pensar numa pirâmide. Eu consegui evoluir muito, eu consegui entender quem eu sou. Quando a gente começou a viajar de mochila, eu tava na minha melhor fase. E quando a gente começou a construção, então eu tava nesse espírito. E ao longo do ano muitas coisas foram acontecendo que me fizeram mal. E foi um período muito difícil, pra mim mentalmente, e isso acabou trazendo reflexos pro meu ganho de peso. A questão é que nesse momento as coisas eram diferentes porque a gente tava se expondo na internet. A gente tava criando conteúdo e tava compartilhando as coisas no YouTube. E com isso as pessoas veem nos comentários uma página em branco ali, um convite para opinarem na tua vida, para darem palpites e para inclusive ofenderem sem qualquer responsabilidade, porque elas pensam que por estar atrás de uma tela tá tudo bem falar o que quiser. E aí eu passei a receber comentários do tipo, acho que o que mais me marcou nessa época foi uma pessoa que falou assim, direcionou um comentário pro Léo falando assim: como você deixou ela virar esse botijão? Pra mim, assim, isso foi meio que é o comentário que resume tudo. Naquele momento eu realmente estava no meu maior peso. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque essa pessoa que veio falar como que eu tinha virado esse botijão, essa pessoa não parou pra perguntar se tinha alguma questão emocional, se tinha alguma doença, se tinha algum problema acontecendo que causou aquilo ali. A compulsão alimentar, ela pode ser relacionada a tantas coisas. O sedentarismo, ele pode ser relacionado a tantas coisas. E é uma insensibilidade a pessoa simplesmente ir lá e fazer um comentário, dizer que o outro tá gordo, sem parar pra pensar que tem tantas coisas que podem levar àquela situação. E aí, se eu já não estava me sentindo bem, se eu já não estava confortável, porque eu tinha tido um ganho de peso num período muito rápido, um peso muito alto, foi o maior peso que eu já tive na minha vida, a minha cabeça não estava bem, psicologicamente eu não estava bem, receber esse tipo de comentário foi muito pesado, foi muito agravante. Eu tava no maior peso que eu já tive. Dali, eu comecei de novo a emagrecer, a perder peso, a cuidar um pouco mais da questão de alimentação, porque eu não tava cuidando muito bem. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me alimentar de forma saudável. Eu realmente sinto prazer em comer comida de verdade, preparar a minha comida, sabe? Saber o que tem ali, cuidar dos preparos. Então eu comecei a cuidar disso de novo. E foi um período muito longo, muito demorado pra eu conseguir me olhar no espelho de novo e me sentir confortável. Vestir as minhas roupas e as minhas roupas me servirem. E aí, ao longo de 2022, eu consegui perder peso considerável. Eu tava bem próximo do peso que eu tava lá atrás, lá no começo de 2020. E eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo confortável, eu tava me alimentando bem, tava fazendo atividade física, eu tava conseguindo ser produtiva no trabalho, tinha várias coisas acontecendo. Mas ainda assim, os comentários sobre o meu peso, sobre o meu corpo, continuaram aparecendo. Desde o momento em que nós deixamos as temperaturas frias, que daí tem várias camadas de roupa, não é mesmo? E a gente chegou em temperaturas um pouco mais quentes, a gente chegou na época do verão, e eu comecei a usar roupas um pouco mais, que deixavam o corpo mais à mostra, eu comecei a receber novos comentários falando sobre isso. E o que é interessante é que as pessoas que me acompanharam lá de trás, desde o começo da construção do motorhome, comentavam como eu tinha emagrecido, como eu estava mais bonita, como eu estava usando cores mais alegres, porque eu estava realmente me sentindo bem, eu estava me sentindo muito melhor. E em compensação, pessoas que estavam caindo de paraquedas ali simplesmente vinham dizer que eu estava gorda. E esses comentários relacionados ao meu peso, eles são muito constantes no canal. As pessoas acreditam realmente que têm o direito de vir e falar pra outra pessoa que ela tá gorda ou
fazer qualquer outro tipo de comentário relacionado ao corpo de outra pessoa. E essa semana, inclusive, eu recebi um comentário falando que eu estava gordinha, que eu deveria me preocupar mais com a minha saúde. A questão é que a minha saúde tá ótima, a minha alimentação é muito boa, eu sou uma pessoa ativa, mentalmente eu estou muito bem também, porque se eu não tivesse, isso ia me atingir, ia me ofender, ia me prejudicar muito mais. Se esses comentários tivessem vindo pra Fábia adolescente, eu tenho certeza que teria sido um estrago muito grande. Ainda bem que naquela época, apesar da vontade, eu não estava exposta na internet, porque eu não tinha como lidar com todos esses comentários, com todas essas coisas, com a carga que vem com esse tipo de comentário. Mas hoje a minha cabeça é diferente, porque a mudança de pensamento que eu tive, a forma como eu me olho no espelho hoje é muito diferente. Mas eu fico pensando o que teria acontecido se todos os comentários que eu recebi, eles tivessem me paralisado. Se os comentários que eu recebi falando que a minha voz é irritante tivessem me calado. E eu achasse que eu não seria capaz, que eu jamais poderia produzir conteúdo, que eu jamais poderia gravar um vídeo, que eu jamais poderia colocar a minha voz porque eu era irritante, ou que ninguém ia querer escutar. O que teria acontecido se eu simplesmente tivesse paralisado quando as pessoas dissessem que eu era gorda? Se eu simplesmente tivesse me rendido a isso e dissesse eu sou gorda, eu sou feia, eu não sirvo pra nada, eu não tenho qualidade nenhuma, e eu deixasse de cuidar de mim? Porque isso é o que acontece com muitas mulheres quando recebem ataques assim. Elas não percebem o valor que elas têm. Elas não conseguem perceber valor nelas mesmas e acabam deixando com que todas as áreas da vida comecem a se esvair. Elas deixam de se cuidar. Quando eu falo se cuidar, não é se cuidar pros outros, é se cuidar pra si mesmo. É se sentir bem com você mesmo. Então, por mais difícil que tenha sido, por mais doloroso que tenha sido, escutar os comentários que eu escutei na minha adolescência, quando eu parei pra me entender, quando eu parei pra me enxergar, esses comentários, eu entendi o que eram, entendi que eles não tinham valor nenhum pra mim, que eles não significavam nada pra mim, e eles me prepararam pra hoje conseguir ler os comentários que eu recebo e não permitir que eles me afetem, porque eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor. Mas eu fico pensando, se eu tivesse permitido que esses comentários me paralisassem, eu não teria feito nada disso. Esse canal que tá começando agora, o canal que a gente já criou, criar conteúdo, que é uma coisa que eu amo fazer, eu não estaria fazendo. Construir minha autoestima, construir essa visão diferente de mim, me sentir mais segura de quem eu sou e ser capaz de viver do jeito que eu quero viver, me vestir do jeito que eu quero me vestir, me maquiar do jeito que eu quero me maquiar, sem ficar presa aos estereótipos. É uma construção diária que é feita por pequenas ações. Naqueles momentos em que eu não me sinto tão confortável com o meu corpo, são os momentos em que eu procuro me vestir ainda melhor, colocar uma roupa que eu me sinta ainda melhor. Nos momentos em que eu não tô feliz com a minha aparência, são os momentos em que eu dedico mais tempo fazendo meu skincare, me maquiando, arrumando o cabelo. São pequenas coisas que vão melhorando, que vão construindo a autoestima. E eu não tô falando aqui da questão estética. Não é sobre a questão estética, não é sobre você estar bem e apresentável para os outros. Foi no momento que eu comecei a fazer isso pra mim, por mim mesma, é que as coisas mudaram. Sabe aquela coisa de você acender uma vela ou colocar um aromatizador, abaixar a luz, fazer um prato bonito, colocar numa bandeja ou colocar uma toalha na mesa pra você mesma? São essas coisas que ajudam a construir o nosso autocuidado e ajudam a melhorar a nossa autoimagem. Sabe por quê? Porque você se dá valor. Você faz por você o que você muitas vezes faria pelos outros, mas tá deixando de fazer por você mesmo. E são essas pequenas ações que foram transformando meu pensamento e me permitindo hoje me olhar no espelho e me sentir feliz. Nem sempre, é óbvio que tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu não tô me sentindo confortável. Eu acho que eu tô sim acima do peso que esteticamente eu gostaria de estar, mas isso não me impede de usar as roupas que eu quero usar. Isso não me impede de eu me arrumar e de eu me sentir bem. Isso não me paralisa, sabe? Eu não vou parar de viver, eu não vou pausar minha vida até o momento em que eu vou estar no peso que eu acho que eu deveria estar. Eu não vou pausar minha vida até chegar no momento que eu acho que é o momento ideal. Esse é um assunto longo, a gente pode ficar por horas falando aqui. Mas o convite que eu queria te fazer hoje é para você começar a tomar pequenas ações no teu dia a dia para começar a construir a tua autoestima ou para melhorar a construção da tua autoestima. Para que você não paralise a tua vida esperando chegar no momento em que você vai estar exatamente como você imagina, com o peso que você imagina, com a pele do jeito que você imagina, com o trabalho que você imagina, com a rotina que você imagina que seja o ideal, que seja o perfeito. Que a gente comece hoje a ter pequenas ações no dia a dia que nos façam sentir bem com a gente mesmo, sabe? Pode ser uma coisa pequena,
mas que você pare e olhe ao teu redor e veja assim, o que eu posso fazer hoje? Se você ver a descrição do canal, você vai ver que a minha intenção aqui é compartilhar um pouco de tudo que move a minha vida em busca de ser a minha melhor versão e incentivar você a fazer o mesmo. Mas isso não é sobre alcançar uma vida perfeita e uma rotina impecável. É sobre viver dia a dia fazendo o possível para ser cada vez melhor. E isso inclui saber que dias ruins acontecem, mas que eles passam. Eu espero ter feito você pensar um pouquinho sobre todos esses assuntos, em como você se enxerga. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar. Se você quiser falar um pouco mais, se você quiser compartilhar a tua experiência aqui na caixa de comentários, fique à vontade, vai ser muito legal bater papo. Se tiver outros assuntos que você quer que eu fale aqui, também comenta que a gente faz mais bate-papos como esse. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!